Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos lhe pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Eu quero ler com você Josué capítulo 15. Vamos passar agora para o Ministério da Palavra. Josué 15, 18 e 19. Quer ver? Presta bem atenção nessa leitura. Vai ser muito importante você entender bem um pouquinho dessa história. Olha o que diz. Quando Aquisá foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Aquisá foi para o lugar onde Calebe estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: "O que é que você deseja?" "Dá-me um presente", respondeu ela. "Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também fontes de água." Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui nessa noite, diante da Tua poderosa palavra. Muito obrigado porque nós tivemos saúde e disposição para estarmos aqui, para cultuar o Senhor, para aprender do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo hospital que é a igreja. Obrigado pela escola que é a igreja, a escola do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos ouvir do Senhor nessa noite. Pedimos que o Senhor derrame revelação, sabedoria sobre nós. Ó Deus, nós queremos, Senhor, que o Senhor criou todas as coisas, como diz a Tua palavra. O Senhor criou o universo, o Senhor nos criou, o Senhor criou a vida, e o Senhor deixou um manual do bom funcionamento para nós, que é a Tua palavra. E hoje nós queremos aprender esse princípio poderoso para vivermos melhor, para vivermos em vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê na sua oração, aplauda Jesus mais uma vez. Muito bem. Então, queridos, muito linda essa história. E essa semana, né, a gente está aqui no jejum de 21 dias. Eu nem vou perguntar quem está no jejum, porque eu sei que toda a igreja está, né? Então a gente está orando pelo Brasil por 21 dias, e estamos em jejum. E aí eu estava lendo assim sobre oração, não é? Para incentivar, para ouvir sobre oração e ler sobre oração acaba incentivando a gente a orar. Eu acabei lendo essa história, que não tem praticamente nada a ver com oração, mas essa história falou muito comigo a respeito de oração, porque é o pedido de uma filha para o seu pai. É impressionante, irmãos, como que esse pedido da Aquisá nos inspira a orar. Então, foi uma oração bem sucedida da Aquisá, porque é interessante, quando a Bíblia fala de oração, ela relaciona pai e filho, né? Ela diz assim mesmo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ora, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos que lhe pedem, quanto mais o Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem, não é? Então tem muito a ver isso aqui, esse pedido da Aquisá para o Calebe. A resposta do Calebe para Aquisá tem muito a ver com oração. Então, até o meu tema hoje à noite é um modelo de oração, porque é uma coisa muito prática que eu quero compartilhar com vocês aqui. Princípios muito práticos para a gente orar. Agora, olha só, como que essa oração da Aquisá foi muito bem sucedida. Ela foi lá e pediu para o pai dela. Ela recebeu o que ela pediu? Quem que acha que ela recebeu? Irmão, não só recebeu o que ela pediu, ela recebeu muito mais do que ela pediu. Não é? Ela foi lá e pediu: pai, o Senhor já me deu terras, já fui muito abençoada. O Senhor me deu um marido, estou muito abençoada. Não é? Agora eu quero te pedir água, porque como que essa terra vai ser útil para mim se não tem água para irrigar a terra? E aí o pai dela, o Calebe, disse: não, eu não só vou te dar água, como eu vou te dar as fontes superiores, as águas de cima, né, as cachoeiras, e as águas de baixo, as águas inferiores. Então, ele deu mais do que ela pediu. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém? Conforme o poder que em nós opera. Então, irmãos, ela foi muito bem sucedida no pedido dela. Inclusive, o Calebe não fez nenhuma ressalva, né? O Calebe não disse assim: olha, você já recebeu muito, minha filha, te dei um marido, te dei terra, e você quer mais ainda? Não, irmão, ele dá
abundantemente. Deus nos dá abundantemente, não é? A conta dele não tem limite. Diga glória a Deus. Ele não vai dizer assim: não, Júlio, já te dei demais, você está muito abençoado já. Não, ele tem mais, e sempre mais, e sempre mais. Amém? Agora, deixa eu compartilhar com você então esse modelo de oração, esses 3 princípios que a Aquisá praticou, e tem tudo a ver com a nossa vida de oração. Vocês estão prontos? Então a primeira coisa aqui, muito importante, irmãos, para a gente dar uma olhada na nossa oração, na nossa vida de oração. O que a Aquisá queria, a primeira coisa, o que ela queria estava alinhado com a vontade do seu pai. Entende o que eu estou falando? Então, aquilo que ela desejava, aquilo que ela precisava, aquilo que ela sonhava, o pedido de oração dela. Tem alguém aqui que tem um pedido de oração? Eu estou falando daquele pedido de oração, daquele pedido para um milagre. Tem alguém? Só quem precisa de um milagre, deixa eu ver. Olha aí, né? Todo mundo. Então, ela precisa de algo assim muito grande, muito grande. Agora, a pergunta é essa: o que nós estamos pedindo para Deus? O que nós estamos orando a Deus está em linha com a vontade dele? Nós temos essa convicção, ou seja, que ele quer nos dar, ou seja, nós temos uma promessa, seja na Bíblia, ou seja, uma convicção no coração, não é? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se aproxima de nós na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele vem e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele coloca em nós a oração certa. Que coisa tremenda, irmãos. Então, quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, isso é poderoso. Olha só então o que diz Josué 15:19. Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fonte de água. O que ela está pensando, irmãos? Presta atenção. Ela está pensando assim: olha, a terra seria pouco útil ou quase inútil sem fonte de água. Ela está dizendo assim, olha, ela está dizendo assim: o Senhor me deu essa terra, então agora eu preciso de água. Olha só. Então ela sabe, porque sabe que é a vontade do Caleb dar água para ela também, dar fontes de água para ela. Irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Olha, Deus, quando ele começa uma coisa, ele já viu o fim. A Bíblia diz assim, olha, que a boa obra que ele começou, ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Então, o que ele já te deu, ele vai completar. Posso ouvir um glória a Deus bem forte disso? O que ele já começou a te dar, irmão, ele vai até o fim. Ele mesmo ensina, o próprio Jesus ensina assim, olha, quando vocês forem construir uma casa, avaliem se vocês conseguem terminar. Porque seria completa vergonha vocês pararem essa obra pela metade. Então, irmão, ele vai ensinar uma coisa que ele não vai praticar? Então, o que ele começou na sua vida, ele quer completar. É a vontade dele. Sabe, e parece que Aquisá sabia disso. Ora, se o meu pai me deu essa terra sem água, não é uma bênção, é uma maldição, não é? Então, ele quer completar a obra. Então, ela teve essa segurança, não, é a vontade do meu pai, é a vontade do meu pai, que ele me dê essa resposta de oração. Amém, queridos? Então, ela sabia. Olha só o que diz 1 João 5,14, presta atenção. Esta é a confiança que nós temos para com ele. Meu Deus, presta atenção aqui, ó. Olha para cá, olha só. Esta é a confiança que nós temos para com ele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Meu Deus, qual é a oração que é ouvida? Qual é a oração que é respondida? É a oração que é feita segundo a vontade de Deus. Eu sei que ele quer me dar isso, eu sei porque sei. E olha só o versículo 15: e se nós sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos. Não está dizendo que obteremos, não está dizendo isso, está dizendo, olha, se eu sei, eu tenho certeza que ele me ouve, porque a minha oração é de acordo com a vontade dele, então eu estou certo de que eu obtenho os pedidos que eu tenho feito para ele. Meu Deus do céu. Então, irmãos, o primeiro segredo aqui da Aquisá, ela sabia que o pai dela queria dar para ela. Amém? Você sabe o que o seu pai quer te dar? Agora, bem aqui tem uma pedra de tropeço, irmãos, porque muita gente sabe, mas não faz o que tem que ser feito. Porque quando ela entendeu, não, meu pai me deu essa terra, não, eu tenho certeza, ele quer me dar água para eu irrigar isso. Eu vou lá, né? Eu vou lá. Agora, quando ela descobriu que a vontade dela, a necessidade dela estava alinhada com a vontade de Deus, o que é que ela fez? Me ajuda aí, o que é que ela fez? Ela pediu. E
E aí, irmão, parece óbvio, mas sabe o quê? Muito crente não pede, muito crente não ora. O cara acorda de manhã, né? Não é o seu caso, né? Aqui todo mundo ora muito, aleluia. Mas assim, tem crente por aí, acredite se quiser. O cara, ele tem uma necessidade, ele tem um sonho, ele tem um impossível na vida dele que está acontecendo agora, e ele acorda de manhã, já em cima da hora para trabalhar, irmãos, e ele não ora. Ele não tem a coragem de orar nem no carro. No carro ele só vai pensando no desespero, como é que eu vou fazer isso, meu Deus, desesperado e sofrendo, e ele não ora. Então ele pode até ser que ele tenha uma promessa, que ele já leu na Bíblia, que ele sabe que é a vontade de Deus fazer aquilo, mas ele não pede, ele não ora. Irmãos, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Para quem que vai? Para quem que vai? Para quem serve isso? Dar-se-vos-á. Para quem que Deus vai dar? Para quem pedir? Para quem pedir? Para quem orar? É simples, não é? Você não precisa, irmãos. Sabe, eu acho que quando a gente fala de oração, a pessoa já pensa, num lugar. Beleza, eu faço isso, orar no lugar de oração, né? No quarto, fecha a porta. Isso é muito legal. Mas, irmãos, eu oro muito no carro. Eu oro muito na academia, não é? Eu oro muito caminhando, sabe? Aproveitando o tempo. Por isso o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Sempre tem um papo para você bater com seu pai. Amém, queridos? Você pedir para ele, você colocar diante dele, você sabe que é a vontade dele, nós temos que orar. Olha, nem Jesus ficou fora disso, ele teve que pedir. O Salmo 2 é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo para Jesus. O que se fala ali no Salmo 2 é para Jesus. Olha o que diz o versículo 8, Deus falando, o pai falando para o seu filho, Jesus: pede-me e eu te darei as nações por herança. Ora, se Deus queria dar as nações por herança para Jesus, por que ele tinha que pedir? Pela mesma razão, irmãos, que nós temos que pedir. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Se vocês não ligarem na terra, nada feito. Quem está me entendendo? Olha o que diz Marcos 11:24: tudo quanto em oração pedirdes. Olha só, tudo, diga tudo. Sabe o que significa essa palavra tudo no original? Sabe o que significa? Tudo. Uma revelação, né? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis. É isso que está escrito? É isso que está escrito? É isso que está escrito na sua Bíblia? Tudo que em oração pedirdes, crede que recebereis. É isso? O que é que está escrito? Tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes. Meu Deus do céu, tremendo. Crede que recebestes, e será assim convosco. Ora, se o meu pai me disse que ele vai me dar, irmãos, eu vou pedir, e eu já creio que que eu já recebi, porque ele não é homem para que minta. Se ele prometeu para mim, é meu. Quem está me entendendo? Não é? Muito tremendo isso, irmãos. Muito, sabe, quando a gente tem essa convicção, quando a gente tem a convicção de que o que a gente está pedindo está em linha com a vontade de Deus, é uma promessa que ele já te deu, já falou com você, sabe, você sabe lá dentro do seu coração, irmão, pode pedir. Agora peça até receber, irmãos. Não é? Eu digo assim, que quando eu sei que essa promessa é minha, quando eu sei que Deus quer que eu receba isso, que eu estou precisando tanto, eu tenho que ser igual aquela mulher que importunou o juiz. Lembra dela? Lembra dela? Lá em Lucas 18. Ela chegava lá na frente da casa do juiz. O juiz abria a porta, ela estava lá. Julga a minha causa. Pensa bem, o cara já não aguentava mais, irmãos. Aí ele saía de lá. A Bíblia chama ele de juiz iníquo, juiz mau. Aí ele entrava no carro dele, eu que estou imaginando, ele não tinha carro, né? Aí ele entrava no carro dele e saía correndo lá pro tribunal para trabalhar e não sei o quê. Quando ele chegava lá, irmão, ela que estava lá na bicicleta dela já estava lá. Antes dele entrar, ela dizia: julgue minha causa, por favor. Eu preciso que você julgue minha causa. O cara não aguentava mais, irmão. Ele estava comendo, de repente engatava um pedaço de papel, estava dentro do pão dele. Ele abria o papel, era um bilhete dela: por favor, julgue a minha causa. Chegou um ponto que ela disse: eu não aguento mais. Ele disse: eu vou julgar a causa dessa mulher. E julgou. Agora, irmão, sabe por quê? Porque ela sabia do direito dela. Ela sabia que o que ela estava pedindo estava de acordo com a justiça de Deus. Por isso ela pediu até receber. Esse é o segredo.
Esse é o grande segredo. Porque eu vejo o crente, às vezes, ele está orando por alguma coisa, ele ora uma vez, ora 2 vezes, ora 3 vezes, acabou. Parou. Não, ele já sabe que eu preciso mesmo. Meu irmão, ore até receber, não é? Você vê o profeta lá, o servo do profeta, o Eliseu disse, olha, Deus, o Elias, né? O Elias disse, Deus falou, a palavra é vontade dele, vai chover, e eu preciso de chuva. Então a minha oração está em linha com a vontade dele, então vamos orar. Vai lá, vê se tem sinal de chuva. O cara ia, olhava, tinha nada, tudo azulzinho, tudo azulzinho. Quando ele voltava, Elias, volta lá, e volta lá, e volta lá, e volta lá. Irmão, na 7ª vez ele viu o sinal. Eu vi um sinalzinho. Olha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O Elias disse, pode avisar o Acabe. Pode avisar o Acabe, eu já ouço o ruído de abundante chuva. Porque o Elias acreditava tanto naquele milagre? Porque Deus falou com ele. Porque ele sabia que era a vontade de Deus. E ele estava fazendo a parte dele, orando, ligando na terra o que Deus já tinha ligado no céu. Aleluia. Então, irmãos, esse é o segredo. E outra coisa importante, escuta bem, se você sabe que é a vontade de Deus, não só ore até receber, mas ore com alguém. Olha o segredo. O que foi que a Aquisá falou? Chamou o marido dela, o Otoniel, e disse, amor, você está cheio de moral com o papai, você é o herói nacional, você venceu a batalha mais impossível. O papai não vai negar nada para você. Ela estava pensando assim, você merece, vai lá e tal. O Otoniel disse, não vou. Não sei porque ele não foi, talvez ele ficou envergonhado. Talvez ele pensou assim, sabe, eu já recebi muito. Já recebi a Miss Universo para casar com ela, né? Já recebi tanta terra. Não tenho coragem de pedir mais coisa para o Caleb. Mas ela era filha, como você, como eu. Ela foi lá. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma oração poderosa quando um marido e uma mulher se juntam para orar por um filho. Meu Deus do céu, isso é poderoso demais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, se dois sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai, Ele fará. Então escuta bem, eu sei que é a vontade de Deus. Irmão, eu vou orar até receber esse negócio, mas eu vou me associar com alguém. De repente uma mãe, poxa vida, pastor, eu não tenho um marido, mas você tem uma filha, tem um filho que está precisando de oração, se junta com alguém, se junta com a filha, se junta com o filho, se junta com alguém que ama esse filho. Sabe, eu falo assim, ninguém, irmão, torce mais por mim do que a minha mulher, do que a Miss Universo, né? Que é a minha mulher, né? Ninguém torce mais por mim do que ela. Então quando eu oro com ela, irmão, fatal, eu vou ter sucesso, vai dar certo. Então a Aquisá, sabe essa sacada da Aquisá, né? Ela, não, eu sei que meu pai quer me abençoar, eu sei que ele quer me dar fonte de água, eu sei, por isso que eu vou lá. Agora eu vou pedir até receber esse negócio. Eu vou me associar com alguém que tem o mesmo interesse que eu. E nós vamos orar juntos por esse negócio. Quem está me entendendo? Você entender esse primeiro ponto é chave. Então, irmão, uma oração prática. Uma oração modelo. Uma oração que obteve resultado. Mais do que ela imaginava que ela obteria. Por quê? Porque em primeiro lugar, a vontade dela, o desejo dela estava alinhado com a vontade de Deus. Quem está comigo aqui? Quem está me acompanhando? Segundo lugar, o segundo princípio aqui de oração poderoso. A Aquisá confiou o seu pedido ou a sua oração, vamos dizer assim, a um pai amoroso. Isso aqui é outra chave, sabe, irmão? Isso aqui é outra chave. Quer ver? Presta atenção aqui. Josué capítulo 15. Eu estou lendo só dentro dessa história. Olha só o que diz, Juízes 15, 16. Disse Caleb, o pai da Aquisá, a quem derrotar Kiriat-Sefer era o nome do gigante que deu nome a essa cidade poderosa. Quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha a Aquisá por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, ou seja, o Otoniel era sobrinho do Caleb, primo da Aquisá. Este lhe deu a filha Aquisá por mulher. Irmão, o que isso tem a ver com a Aquisá confiou a sua oração ou o seu pedido a um pai amoroso? Irmão, escuta bem, isso aqui é uma chave. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que ter essa revelação de que nós somos amados. Sabe, pensa bem comigo. O que a Aquisá pensou? Ela pensou na verdade. O que ela pensou? Ela pensou assim, puxa vida, o meu pai me ama muito, o meu pai me admira muito, porque o meu pai ofereceu eu como prêmio. Já pensou, irmão? Presta atenção. Você vai arriscar a sua vida. Você é homem, cadê os homens aqui? Só os homens. Você vai arriscar
a sua vida, não é? Tá, o que é que eu ganho com isso? Ah, irmão, né? Tem que ser pelo menos a Miss Universo. Não vai ser ouro, não vai ser prata, não vai ser dinheiro, não, vai ser algo mais valioso para mim, o Caleb pensou, a minha filha. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, e ela deveria ser mesmo assim, alguma coisa muito sobrenatural, porque o Otoniel foi lá e enfrentou o gigante, enfrentou o gigante, porque ele sabia o prêmio. Então veja bem, a Akisa sabe que o pai dela o ama e a admira. Ela sabe porque sabe que ela tem muito valor para o pai, vocês estão me entendendo? Mas ao mesmo tempo, irmãos, ela também sabe o seguinte, puxa vida, olha como meu pai me ama. Olha o que ele pensou, olha, o camarada que tiver vitória nessa missão, eu dou minha filha. Na verdade, ela estava dando o marido top das galáxias. O Otoniel é o primeiro rei de Israel, porque não tinha rei, eram juízes. O Otoniel vai ser o primeiro juiz, ou seja, ele vai ser o primeiro manda-chuva da nação. Então o Caleb sabia o seguinte, rapaz, o cara que vencer essa batalha é homem de Deus, é no mínimo corajoso, é cheio de fé, anda com Deus, e é um guerreiro forte que vai proteger minha filha. Então, irmão, Akisa pensou, cara, esse camarada, o meu pai, é apaixonado por mim. Irmão, você tem essa revelação no seu coração? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Ele coloca dentro de nós um desejo misterioso de chamá-lo de paizinho, Abba, Pai. Entende? Então, essa é a revelação. Se nós nascemos de novo, nós temos essa convicção que nós somos filhos, irmão. Que não é uma questão, escuta bem, de merecimento. A Akisa queria que o Otoniel fosse pedir porque ele merecia, mas não era. Deus queria ensinar que não era por merecimento, era por identidade, filiação. Irmãos, eu não recebo nada de Deus pelo que eu faço, nem você. Quem está me entendendo? Ah, não, vou trabalhar muito na igreja, vou trabalhar muito, trabalhei muito, agora eu vou pedir. Isso, irmãos, isso não é uma bênção, isso é um salário. Quem está comigo aqui? Se você é filho, não tem nada a ver com o que você faz, é pela graça, é mediante a fé, sabe? É você entender, eu sou filhinho do papai, não tem nada a ver com o meu merecimento. Eu vou lá, a Akisa pensou, vamos lá, Akisa, o Caleb é seu pai, ele ama você, sabe? Eu não estou pedindo para um patrão, eu estou pedindo para o meu pai. Eu vou lá com o papai Caleb, aleluia. E você vai entrar na presença do seu pai, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, não pela sua justiça. O Daniel ora assim, Senhor, eu me aproximo do Senhor, não fiado na minha justiça, que é um trapo de imundície, mas fiado nas tuas infinitas misericórdias. Que tremendo, que tremendo. Então é isso, irmão. A segunda coisa é isso aqui, sabe, essa fé, essa confiança de que a sua oração está sendo feita a um pai amoroso. Olha o que diz aí, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Herdeiro de Deus. E qual é herdeiro com Cristo? Já viu o herdeiro merecer? Já viu? Não. Por que ele é herdeiro? Ah, porque ele merece. Poxa, ele trabalhou tanto para esse pai. Irmão, ele é herdeiro apesar dele. A herança é dele. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós abençoamos porque nós os amamos, porque eles são filhos. Não é verdade? Você não vai deixar de abençoar seu filho porque ele pisou na bola. Não vai. Agora imagina se Deus vai fazer isso com você. Não é? Então, sabe, olha, eu gosto muito de 1 João 3,1. Olha o que diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha só. Ao ponto. A Bíblia considera isso assim o auge. Olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Então não só nós somos chamados de filhos de Deus, mas nós somos. Nós precisamos orar isso, Senhor, revela isso, ore isso. Eu sou filho. Eu sou filho. Senhor, revela isso no meu coração. O Espírito Santo revela isso no meu coração, né? Eu estava orando esses dias, sabe? Nesse dia que a gente está na oração,
eu vim orando no carro assim, olha, escuta bem, deixa eu confessar para vocês. Eu vim orando assim, ô Senhor, eu sei que eu não mereço esse pedido, olha esse papo, né? Eu sei porque é muito grande, é uma coisa muito doida, mas eu sei que... Mas eu parei de orar. Eu falei, Senhor, dá para o Senhor cancelar essa oração? Porque ela está toda errada. O Senhor pode me perdoar? Eu vou começar tudo de novo, tá bom? Eu ia ali no carro, vou começar tudo de novo. Senhor, eu me aproximo do Senhor como filhinho do Senhor, fiado na tua justiça, fiado nas tuas misericórdias. Senhor, eu me aproximo do Senhor como herdeiros de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Por isso que eu tenho essa cara de pau, essa coragem de te pedir uma bênção desse tamanho, sem merecer, porque eu sou filho. Amém, querido? Então, sabe, a Aquisá, ela tem essa revelação. Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por você o entregou, porventura, ele vai negar alguma coisa para você? Irmão, se ele te deu o filho dele, o que ele pode não te dar? Não é? Olha, você precisa, a sua maior necessidade da sua vida, eu sei qual é. Você é o profeta agora na sua vida. Eu vou dizer para você qual é a sua, para cada um de vocês eu vou dizer. Sabe qual era a maior necessidade de vocês? Salvação. Vocês estavam perdidos nos seus pecados e delitos. Sabe o que Deus fez? Ele deu a maior bênção que você podia receber. Ele deu o filho dele para morrer pelo seu pecado. Agora pergunte para Deus se tem alguma coisa que ele vai negar para você. Amém, queridos? Peça. Se você é filho, entre na presença dele e peça. Talvez o Otoniel não entrou porque ele não se sentia filho ainda. Talvez depois ele se sentiu. Mas a Aquisá teve a cara de pau de filha. Ele me ama. Eu vou lá. Ele quer me abençoar. E eu vou lá. Não tem sentido essa bênção que ele me deu. Terra sem água. Eu vou lá. Eu vou pedir para o meu pai. Peça para o papai. Deixa eu terminar. Sabe, olha como que essa oração é prática, irmãos. Está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo? Então peça até receber. Se junte com pessoas que têm o mesmo interesse. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo, entre na presença dele como um filho. Ele é seu pai, bilionário, trilionário. Ele é tudo, ele tem tudo, inesgotável. Vai lá, peça. Você não tem que ir lá por merecimento. Pequei. Irmão, quando ele te salvou, você estava mergulhado nos seus pecados e delitos, ele te salvou. Por que ele não te aceitaria agora? Se você disser assim, pai, eu pequei, mas eu me arrependo. A Bíblia diz, se eu confessar e deixar, eu alcanço misericórdia. Eu estou na tua presença, Senhor, eu pequei ontem. Na verdade, eu pequei agorinha, mas eu preciso desse negócio. E o Senhor é meu pai. Me perdoe. Pelo sangue de Jesus, me perdoe. Mas me dê a minha bênção. Amém? Agora, terceiro lugar, ela mesclou, escuta esse princípio, ela mesclou gratidão com oração. Isso aqui é outra chave. Saber a vontade de Deus e orar até receber, junto com as pessoas. E também confiar a sua oração a um papai amoroso é muito poderoso. Mas também, irmãos, mesclar gratidão com oração. Olha só, eu vou te mostrar. Isso aqui é maravilhoso. Presta atenção. Josué 15:19 diz assim: respondeu ela. O pai dela pergunta para ela: o que você deseja? Se ele te perguntar hoje aqui, o que você deseja? Tem alguém aqui que tem um desejo muito grande? Só os grandes, deixa eu ver, só o desejo grande, tá aí. É meio desejo isso, é? Não, desejo grande. Deixa eu ver aqui. Aí. Né? Assim, mudando a pergunta, um desejo que você sabe que você não dá conta de você mesmo, humanamente, ou ser humano nenhum dá conta de fazer. Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Tá, ótimo. Vocês estão no lugar certo, aleluia. Agora olha só, outro segredo, irmão, mesclar gratidão com oração. Josué 15:19 diz assim: respondeu ela, quando ele fala assim, qual é o seu desejo? Aí ela diz, dá-me um presente. Escuta aqui, dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fonte de água. Eu acho lindo isso, irmãos.
ela usa o presente anterior para pedir algo mais. Isso aqui é uma chave. Sabe, ela está dizendo assim: Senhor, meu pai, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que com a tua espada, o Caleb com 80 anos, ele tinha 80 anos, quando ele conquistou Hebrom. Ele disse: eu vou lá, eu tenho uma promessa de 40 anos atrás. Pensa o coroão de 80 anos, malhado, músculo, só músculo. E aí o Caleb, eu vou lá. Irmãos, ele foi lá e conquistou Hebrom. Agora, ela está dizendo assim: Senhor, meu pai, não foi a minha espada que conquistou isso. Foi o Senhor. Eu não seria capaz de conquistar, mas o Senhor me deu. Ou seja, irmão, preste bem atenção. A primeira coisa na sua oração, comece a agradecer o que você já recebeu. Olha o que diz Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Isso aqui é um segredo, porque veja bem, eu estou ali atribulado, eu estou ali sofrendo, eu estou ali tendo uma necessidade. Aí eu começo a orar, agradecendo pelo que eu já tenho. Irmãos, aquilo ali fortalece, aquilo ali me lembra conquistas, igual o Davi, né? Eu venci o urso, venci o leão, eu vou vencer esse gigante, eu posso vencer esse gigante. Sabe, quando você está ali agradecendo, você lembra que o Senhor já te abençoou. Irmãos, eu digo que a ingratidão bloqueia o fluxo da bênção. Eu aprendi há muitos anos atrás, logo quando eu cheguei na igreja: quem sabe agradecer está apto para receber. Não é? Acredito muito nisso. Sabe, a gente tem que ser exagerado, não só para Deus, para as pessoas também. Muito, muito, muito obrigado. Eu aprendi esse versículo num dia que eu estava muito frustrado com um irmão, né? Olha só, eu estava em casa, aí eu vi um missionário passar na frente da minha casa, um missionário pobrezinho e tal, né? Aí ele passou correndo na bicicletinha velha dele. Aí eu gritei por ele, né? Eu conhecia bem ele, eu gritei porque eu queria abençoar ele. Aí eu falei: irmão! Para ele frear, ele foi com o pé assim, ó. Moço, ele foi, a sandália foi ficando para trás e ele parando, cara, freou com o pé. Coitado do irmão. Aí eu falei assim: cara, eu vou abençoar esse cara. Eu vou dar uma bicicleta boa para esse missionário. Aí eu dei uma bicicleta boa. Agora, nem cabia no meu orçamento. Foi uma oferta de sacrifício, irmãos. Sabe, uma bicicleta de marcha para o missionário. Uma bicicleta top para o missionário. Rapaz, aí eu dei. Aí eu fiquei tão feliz de dar, né? Aí quando foi na outra semana, ele passa lá, uma bicicleta velha, mais velha do que aquela. Disse, não, né? Aí eu parei para perguntar: cara, o que aconteceu? Ele falou: não, eu fiz um negócio com aquela bicicleta. Ah, foi. Como é que foi o negócio? Ele falou assim: eu vendi ela por R$150. Eu devo ter pago uns 2 mil na bicicleta. Eu vendi ela por R$150 e eu comprei 3 de 50. Agora eu tenho essa e tenho. Aí eu dei para minhas filhas também, uma para cada uma. Aí eu pensei: puxa vida, o cara não valorizou minha bênção. Eu poderia ter dado 150. Era mais barato, né? Mas eu pensei, eu saí tão frustrado, cara, nunca mais, eu pensei. Mas quando eu cheguei na igreja, o pastor estava dizendo assim: quem sabe agradecer está apto para receber. Eu lembrei, é verdade. O cara não soube agradecer, ele não soube me valorizar e trancou, né, a fonte de bênção para ele. Pelo menos no meu coração. Falei: não dou mais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que orar agradecendo pelo que nós já temos. Aquisá chega lá e diz: pai, eu reconheço tudo que o Senhor me deu, mas eu preciso de um pouco mais. Quem está me entendendo? Eu preciso de um pouco mais. Eu acho muito tremendo isso. Aí eu te falei que eu mudei a oração no carro, né? E eu comecei a orar assim: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu um ministério, o Senhor me deu uma igreja. Eu amo pregar no domingo aqui, eu amo, sou apaixonado por isso. Que legal, eu tenho um púlpito para pregar todo domingo, não é? Mas eu falei assim: mas eu preciso de um pouco mais. Eu reconheço que o Senhor que me deu isso, eu não seria capaz de obter sozinho. O Senhor me deu, mas agora eu preciso de mais unção. Estou falando do meu caso, você coloca no seu aí. Eu preciso de mais revelação da palavra. Eu preciso de mais graça diante das pessoas. Eu preciso de mais didática para ensinar. Aí eu comecei a pedir coisas para ele que é a água. Quem está me entendendo? Que é a fonte de água. No seu caso, agora vamos jogar para vocês, que não é o meu, é o de vocês. Vocês que receberam muito dinheiro, não é? Vocês têm dinheiro, diga: glória a Deus, eu recebo. Aí, beleza, Deus te deu.
Deus te deu, irmão, essa graça, Deus te deu essa inteligência, Deus te deu essa oportunidade, Deus te deu esse trabalho, foi Ele que te deu essas pernas, Ele que te deu esses olhos, Ele que te deu a vida, Ele que te deu tudo. Agora veja bem, aí você fala assim, puxa, mas eu já recebi tanto, não tenho coragem de pedir mais nada para Ele, porque eu estou tão abençoado. Não, você está enganado, irmão. Eu acredito que Deus, de propósito, não dá tudo de uma vez, porque pensa bem, a gente já não ora precisando das coisas. Já pensou se Deus desse tudo de uma vez? Irmãos, eu creio que Ele vai dando aos poucos, até porque a gente precisa crescer por dentro, para a gente não se corromper, não é? Para a gente não morrer com a bênção em cima da gente. Agora, eu creio que Ele quer que a gente esteja lá, no lugar de oração, pedindo mais. Senhor, o Senhor me deu isso agora, não é? O Senhor me deu esse dinheiro, me dá sabedoria para administrá-lo. O Senhor me deu esse dinheiro, me dá discernimento para eu não entrar numa barca furada, para eu não fazer um negócio errado. Senhor, o Senhor me deu dinheiro. Agora, Senhor, eu preciso de água, eu preciso de fontes de água, eu preciso irrigar essa bênção. Eu preciso que o Senhor me dê um caráter, um coração sincero, um coração honesto, para eu não me corromper. Sabe, irmãos, nós precisamos pedir mais. Foi isso que eu vim te falar hoje aqui. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você é filho, você está pedindo de acordo com a vontade de Deus. Peça mais, pode pedir. Os filhos estão tímidos, sabe? Não, tá bom, só o arrozinho com a farofinha de ovo, tá bom. E o papai está querendo dar filé. Aí ele diz, pede e eu te darei as nações por herança. Pedi e dar-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abrir-se-vos-á. O que vocês pedirem, crendo que vocês receberam, é vosso. Liguem na terra e vai ser ligado no céu. Peça, porque você é meu filho. Quero te abençoar. Se vocês não forem abençoados, a igreja não cresce. Não é? Se a gente tiver essa mentalidade assim, ó, não, tudo que eu quero ter é uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Irmão, se você tiver essa cabeça, de ter só para você, para sua família, não sei o quê, se você não transbordar, a igreja para. Você tem que transbordar. Né? Nós temos ouvido isso, o Espírito Santo falou para a gente um final de semana inteiro. Ei, transborda, meu irmão. Transborda, varão. Você recebeu terra seca, pede água, Ele vai te dar mais, Ele vai te dar as fontes superiores e as fontes inferiores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pensa aí o que é que você tem. Pensa aí no milagre que você já recebeu. O que poderia melhorar esse milagre? Tem alguma coisa? Pensa aí. Já pensou? Puxa vida, Aquisá fazendeirona, puxa vida, aquela terra maravilhosa, mas faltava alguma coisa, faltava água, e ela foi lá. O que poderia melhorar para você? Tem alguém aqui que realmente, deixa eu perguntar, você recebeu muito, vê se você se enquadra, você já recebeu muito, mas se você recebesse algo especial, essa bênção produziria melhor. Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Irmãos, a palavra é nossa. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.